pessoas não gostam de pensar na morte. Não gostam de pensar na morte, não gostam de pensar no divórcio, não gostam de pensar em nada que possa ser encarado como um problema. Então, quando você não pensa nisso, no momento que chega, vai estar ali da forma que tem para resolver. E geralmente a forma é muito drástica para a empresa, né? Oi, gente, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast da CBPA. Olá, pessoal. Olá, Thaís. Olá, Alexandre. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso podcast de hoje. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre a importância do direito de família nas sucessões empresariais. E isso é uma dúvida muito corriqueira, tanto em empresas de pequeno quanto grande porte. E aqui o Dr. Alexandre e o Dr. Ivan, eles vão agregar experiências e conhecimento de casos que acontecem na prática. O que nós comentamos no podcast anterior foi a respeito da importância da escolha do regime de casamento. E esse regime, ele vai interferir depois um momento de sucessão. E essa interferência, eu penso que vocês vivenciam em questões da própria empresa. Vocês têm algum caso para trazer e a gente comentar a respeito? Cheio de nuances, né? Cada família tem uma situação e empresa familiar não é diferente. Então, a gente acaba lidando com vários cenários. Aquele preocupado com futura esposa, ex-esposa, filho que trabalha, filho que não trabalha na empresa. Então, são mil e umas opções, não tem fórmula mágica, né? Mas o que a gente tenta é adequar da melhor forma. Tios, avós, que hoje às vezes não estão mais aqui, deixam para os filhos, para os primos, acaba às vezes gerando um conflito por diferença de opinião, diferença de para onde a empresa deve seguir, né? Então vamos tentar esclarecer um pouquinho aí. Um exemplo teórico, né? Problema de relacionamento, problema de filho atual com filho anterior. Então, são várias as situações, né? Eu acho que um bem comum acaba sendo um filho trabalhando na empresa e outro não, né? Um se sente às vezes mais no direito e o outro entende que legalmente ele tem o mesmo direito. Isso acaba sendo bem comum. Nós temos também situações onde os filhos não querem seguir os caminhos do seguir na empresa, né? Então isso acaba gerando uma frustração, um conflito com os pais, né? Muitas vezes o pai o fundador da empresa faz aquela Planejamento, talvez, né? idealização de que os filhos continuem na empresa, que a empresa prospere com os filhos, e eles seguem caminhos diferentes. Isso acaba trazendo por muitas vezes um problema familiar, ou ainda aqueles filhos que tentam assumir, mas os pais não dão espaço, porque entendem que o pensamento jovem não vai contribuir. Então, nós temos várias situações. Eu quero usar esses dois ganchos de vocês para trazer agora um pouco do direito de família nesses assuntos, né? Um diz respeito a, por exemplo, filhos que querem e filhos que não querem assumir a continuidade da empresa. E o outro ponto é sobre, por exemplo, quem é casado, quem não é casado, se um sócio tem filho, não tem filho, ou é casado e não é casado, se tem uma esposa com um filho e com outra pessoa de um relacionamento anterior e tem outro filho, tudo isso engloba e envolve o direito de família. Então eu vou começar por partes nesses exemplos que vocês trouxeram. O primeiro deles diz respeito à própria interferência do regime de casamento. No podcast passado eu expliquei um pouquinho de cada um e esse regime ele vai ter interferência ou não. Se é comunhão parcial de bens, se é comunhão total, parcial, se é comunhão total ou separação total de bens. E aqui, de modo mais corriqueiro, eu vou usar o exemplo que é da maioria dos brasileiros que são casados, a comunhão parcial de bens, e quando há filhos e quando por exemplo, 2 ou 3 filhos e um quer assumir a sucessão e o outro não quer. Qual é o envolvimento disso tudo? O primeiro ponto é o que está previsto nesse contrato da sociedade.
E é muito comum esse contrato, às vezes, não ter cláusula de sucessão. Então, aí é um ponto, né? A falta de planejamento sucessório. Nesse ponto, de falta de planejamento, qual é a experiência que vocês têm ou qual é a orientação que pode ser dada para os clientes que possuem empresas, independente do tipo, de empresa? É até um ponto muito comum que a gente acaba vendo muito no escritório é: o filho do meu sócio está começando a entrar na empresa, tá? Meu sócio quer que o filho venha para a empresa. Como evitar, né? Como eu posso fazer para que isso não vire um problema futuro? Se eu falar não agora, é um problema. Se ele entra, pode ser um grande problema. Então, toda a questão jurídica que engloba essas peculiaridades, a gente consegue minimizar, muitas vezes eliminar qualquer risco documentalmente. O contrato social ele faz ali lei entre as pessoas que são sócias de determinada empresa. E então o ponto interessante é a gente ter esse tipo de cuidado. Geralmente a pessoa abre uma empresa, ou mesmo depois de uma empresa há anos aberta, ela acaba confiando só a alguém que às vezes não é a pessoa certa para fazer um contrato social, que é o advogado. Uhum. Então, muita gente pega modelo na internet, pede para o amigo, pede para o contador, e o caminho certo, não existe um modelo que atenda todas as possíveis necessidades. Existem inúmeras nuances que devem ser observadas e que devem constar de forma clara e que todos os sócios entendam o que é, porque geralmente eles só vão entender na prática quando dá problema. E tem que ser caso a caso. Nenhum contrato serve para todas as empresas, né? Então, por exemplo, se você tem igual a gente falou no podcast antigo, se você tem uma holding, na hora que os avós passam para os pais, ótimo. Na hora que os pais passam para os filhos, né, passam para os netos, a gente já tem orientado por muitas vezes não deixar os netos entrar na empresa. Eles saem com parte do patrimônio. Porque você sai de uma família de, sei lá, o avô doou para 2 filhos. Aí se cada 2 filhos tiver 3, você sai de uma sociedade de 3 para uma sociedade de 6. Se eles forem menores, sai o marido, sai o filho para representação da nora. Então acaba gerando um conflito desnecessário. Mas aí cada caso a gente tem que analisar. Por isso que o que o Ivan acabou de dizer, que tem que ser feito por pessoas especializadas, por advogados, aonde você entende a necessidade. E a necessidade de uma família é diferente da necessidade de outra, né? A gente não sabe se a empresa tem sócios, 1, 2, 3, 4, 5 sócios. É muito diferente quando você tem um que vai entrar 2 filhos. Então a gente precisa analisar caso a caso e prever no contrato social de uma maneira mais abrangente de acordo com a necessidade de cada um. Então, uma possibilidade seria justamente analisar o caso a caso e num contrato social prever se vai ter a sucessão ou se não vai ter a sucessão. No seguinte, sucessão em termos de os filhos, os herdeiros ingressarem nessa sociedade. E aí vem o segundo ponto. Não quer dizer que não podendo o ingresso na sociedade, não quer dizer que aqueles herdeiros não tenham parte. Então, eles vão receber, só que eles vão receber valor pecuniário, em dinheiro mesmo, né? Então, será feita uma avaliação das cotas sociais, de quanto é atribuído para aquele sócio que faleceu, e aquela porcentagem será partilhada entre os herdeiros. É isso mesmo, né? É por aí. Tem muita situação que a saída de um sócio também de uma forma mal planejada lá no começo, quando fez. Porque depois que tem o problema, você não muda mais, né? Aí você tem que trabalhar com o que você tem ali no contrato social e na lei. Então, o que a gente vê acontecer é de empresa até quebrar na hora de uma dissolução. Um sócio vai sair, o contrato prevê de uma forma muito ruim como vai pagar, como vai valorizar a empresa, e não tem caixa para isso, não teve planejamento, a empresa nem sabia como era daquele que teria que pagar daquele jeito. Então, são cuidados que às vezes podem custar aí o negócio, né? E aí acaba Sim. sendo ruim para quem sai, para quem fica, porque se a empresa vai mal ou quebra,
é prejuízo para todo mundo. Sim, e você trouxe um ponto também importante a respeito do pagamento, né? Porque se não houver o ingresso dos herdeiros nessa sociedade, a empresa tem que pagar, e na maioria dos contratos, e agora eu vou até pedir um pouco da experiência de vocês, é comum isso que o Ivan falou, pediu para um, pegou da internet, não pediu orientação, e às vezes é comum ter nesses contratos, por exemplo, 26 meses para pagamento, e às vezes é uma quantia muito significativa que não vai ser possível, dentro do prazo de 26, de 24 ou 26 meses que seja, ter esse pagamento, e vai interferir diretamente na estrutura mesmo da empresa. Acho que é isso que você está falando, né, Ivan? Sim, sim, sem dúvida. E o outro ponto que tem grande interferência também, fazendo ganchos com o que vocês estão falando, é se a pessoa ela é casada e o tipo de regime de casamento. Se for a comunhão parcial, que foi no exemplo que eu comecei a falar para vocês, essa viúva, ela também tem parte. Então, vai ter parte, a gente tem que analisar quando foi comprada ou constituída essa empresa, foi durante o casamento, foi antes. Tem uma questão muito forte sobre a valorização dessa empresa. Existem correntes do direito mesmo, né? Que diz que tem participação da valorização, uma corrente minoritária diz que não tem participação, e como calcular tudo isso, e a previsão também para que seja resguardado essa parte da viúva ou do viúvo nessa sucessão, na verdade, em caso de falecimento, porque a depender do regime de casamento, a viúva ou o viúvo não é herdeiro, ele só Sim. divide. E outro ponto importante que eu vou fazer um gancho com o que o Alexandre falou é com a questão da holding, porque a gente tem que tomar muito cuidado quando as pessoas falam em holding e blindagem de patrimônio, porque é possível ser isso, a holding, a depender do caso, tem os seus benefícios, mas ali a sucessão ela precisa ser respeitada. Vocês identificam muitas questões dos empresários ou dúvidas a respeito disso? Sem dúvida, né? Porque tem caso que a pessoa já separou, não cuidou do divórcio, o ex-marido morreu, era sócio de empresa e de repente ela é sócia de uma empresa que ela nem casada estava e o sócio nunca imaginou que ia virar sócio da ex-esposa. Bom, nem da esposa nem da ex-esposa, né? Então Sim, são casos práticos aí que abalam o negócio, né? Interfere, até porque a gente pensa numa pessoa média, tudo bem, mas sabemos que nem todo mundo é uma pessoa média, né? Exatamente. Então, esse tipo de situação ela tem que ser prevista. Só voltando um pouquinho, hoje existe, hoje existe, alguns empresários utilizam um seguro. Então, no caso de falecimento, o seguro tem uma cláusula no contrato social, onde é pago a previsão de pagamento desse seguro para que no falecimento a seguradora indenize a família e a empresa continue com o sócio sobrevivente, né? Verdade é que hoje em dia tem diversos cenários, né? Diversas opções que dá para adequar, mas o que é importante, geralmente, acho que talvez mal de brasileiro ou mal do ser humano, né? A gente sempre deixar para ver o que vai dar e depois resolve. Exatamente. Só que geralmente isso tem um custo muito mais alto, né? O ideal é que a gente, enquanto o negócio está indo bem, faça o preventivo, saiba o que está acontecendo e enquanto está tudo bem, o que pode ser mudado, e não depois que... Até porque é muito mais fácil mudar quando está tudo bem do que quando você está com um problema. Né? Sim. Então, a gente fala que o direito de família, ele entra no contrato social, na hora que você está fazendo ali as suas cláusulas, para pensar já num futuro, como seria uma sucessão ou como seria o pagamento dessas cotas em caso de falecimento. No caso da pessoa não ter essa possibilidade ou não ter feito isso, a gente tem um segundo momento que é pensar nesse planejamento sucessório e, se o caso, fazer algum tipo de adendo contratual. E se não for por meio de adendo contratual, existe a possibilidade de repente, ocorrer algum tipo de doação em vida. Um acordo de sócios Um muito acordo bem de definido. sócios, que aí a gente está entrando talvez numa hold, seria isso, Ivan? Não necessariamente, um acordo de sócios. Talvez Tá. seja um caminho um pouco mais simples para algumas situações. E até mesmo um testamento, né? Que essa pessoa manifesta ali a sua vontade depois do seu falecimento, né? O direito societário, acho que ele tem um pé grande no familiar, né? Porque acho que a maioria das dúvidas ou problemas que vem numa relação societária
envolvem sócios, familiares, Sim. gerações, então é As um vínculo pessoas, grande, né? as pessoas não gostam de pensar na morte. É. Não gostam de pensar na morte, Sim. não gostam de pensar no divórcio, não gostam de pensar em nada que possa ser Sair encarado, do. ser encarado como um problema. Então, quando você não pensa nisso, no momento que chega, vai estar ali da forma que tem para resolver. E geralmente a forma é muito drástica para a empresa, né? E sabe uma coisa que eu queria deixar bem destacado mesmo? É que filho sempre tem direito, filha sempre tem direito. Independente de ser do primeiro, do segundo, do terceiro, se ainda não está reconhecido e depois vier a ser reconhecido como filho, depois da morte desse pai ou dessa mãe que é empresário. Então, isso não faz nenhuma diferença hoje no nosso ordenamento jurídico. O que traz diferença é para o viúvo ou para a viúva, porque aí vai ter a interferência do regime de casamento que foi escolhido. Não perde direito, né? O que é bom por um lado, mas em outros casos gera confusão, né? Tá aí o caso que está muito comentado do seriado Succession, né? Que na Sim, verdade relata bem o problema de sucessão, né? Os filhos às vezes não deveriam estar ali, né? Às vezes era melhor que eles pudessem ter uma remuneração e não se envolver no negócio sob risco de levar o negócio para o buraco, né? Então, por um lado, ele está sempre resguardado, por outro lado, é importante o empresário saber, bom, é bom que seja assim ou eu posso melhorar de forma a não tirar nenhum direito de ninguém, mas preservar a empresa, que essa é a prioridade. Quer dizer, não sei se é bem essa palavra prioridade, mas se o negócio acabar, é ruim para todo mundo, né? sim. Sem dúvida. Bom, eu penso que é isso. A gente deixou aqui um recado importante. Quando você for constituir uma empresa, é necessário pensar nessa constituição que envolve o direito empresarial, mas também o direito de família que envolve futuramente essa sucessão ou o pagamento dessas cotas societárias aos herdeiros. Eu penso que para o podcast de hoje o conteúdo tá bom, tá bacana e a gente vai detalhar mais nos próximos. Eu acho que tem uma mensagem também importante para complementar, né? Todo empresário que vai ter sucesso, ele começa o negócio pensando que o negócio vai ficar grande. Então ele deve pensar como empresário Sim. de sucesso, tomando os cuidados para quando ele ficar grande. Ninguém constrói nada para ficar pequeno. E só lembrando que o preventivo ele é muito mais fácil e mais barato do que qualquer outro tipo de assessoria jurídica, né? Então, faça essa prevenção. Sim. Façam a prevenção, pensem no contrato social, principalmente se você for ter sócio. Veja Contrato isso. social da empresa e do patrimônio, né? Sem Porque dúvida. hoje em dia a maioria dos imóveis que a gente vê por aí abandonados, se for pesquisar, é porque está em inventário. Não foi planejado, não foi planejado, conversado, sim. não foi programado e está lá. E o negócio só deteriora. E tem todo o custo disso depois, né? De Sim. manutenção e até mesmo do próprio inventário. Ou seja, a falta de planejamento, ela acaba com todos os tipos de patrimônio, com imóvel, com dinheiro, com empresa. Então, o E planejamento talvez vale deixa para muita tudo, né? dívida, né? Sem Com dúvida. relações familiares, Bom, Vínculos, sim, né? vínculos, Relação pai e filho, por aí vai. irmãos principalmente, É. né? então, por hoje é só. Se Isso você aí. curtiu, deixa seu like, deixa seu coraçãozinho aqui no Instagram, compartilha, deixa suas dúvidas e até o próximo podcast.